Já aconteceu de você estar olhando a descrição de uma vaga e de repente ver ali falando sobre Clean Code, boas práticas de programação? O que seria exatamente o Clean Code, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa técnica que é amplamente utilizada no mundo do desenvolvimento de software e que é extremamente importante na hora que a gente está buscando por bons profissionais. Então, se você tem interesse em entender um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo que hoje a gente vai falar sobre Clean Code. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, quando a gente está falando sobre Clean Code, a gente encontra sobre isso em várias vagas quando a gente está olhando elas, e realmente ela não tem ali uma diferenciação sobre Clean Code para back-end, para front-end. Não existe apenas uma role que vai utilizar essa técnica, né? Então ela é uma técnica que vai ser utilizada ali por qualquer desenvolvedor de software, independente da linguagem que ele esteja utilizando e independente também da stack que ele domine. Só que antes da gente começar a falar sobre Clean Code, vamos entender como que ele surgiu de fato, né? Então, Clean Code é um livro que foi escrito ali por Robert Martin, também conhecido como Uncle Bob, e que é uma das figuras mais importantes hoje no mundo do desenvolvimento de software. Robert Martin, atualmente com 70 anos, foi ali o criador do acrônimo mnemônico conhecido como SOLID. Então, quando a gente está falando sobre SOLID, a gente está falando de 5 conceitos que são apresentados ali no livro dele sobre Clean Code. Também foi um dos responsáveis ali pela criação do Manifesto Ágil e é evangelista da técnica conhecida como TDD, ou Test Driven Development, que foi ali criada pelo Kent Beck. Então ele apresenta ali o TDD como uma boa prática de programação na obra dele conhecida como Clean Code. E no próprio livro do Clean Code, o Robert Martin ele deixa muito claro, né, que o Clean Code é como se fosse uma escola de pensamento. E aí ele cita como exemplo também escolas de pensamento de artes marciais, como por exemplo o Jiu-Jitsu da família Gracie aqui do Brasil e o Jeet Kune Do criado pelo Bruce Lee nos Estados Unidos. Então a escola de pensamento é considerada ali como se fosse uma doutrina que é seguida ali pelos seus adeptos. E quando a gente está falando sobre programação, desenvolvimento de software, existem outras escolas de pensamento fora a Clean Code que também ali possuem alguns adeptos, mas que hoje não são tão conhecidas ou não são amplamente utilizadas. Um exemplo dessas escolas de pensamento de programação é o Programmatic Programmer. Então ele é uma escola que foi ali criada com o intuito de trazer as boas práticas de programação, mas que acabou depois não caindo no gosto do pessoal, e a parte do Clean Code foi o que realmente pegou e que é amplamente utilizada hoje quando estamos falando de desenvolvimento de software. Mas é interessante que o próprio Uncle Bob deixa muito claro na obra dele que não existe escola de pensamento melhor ou pior que a outra, mas sim que uma vez que o aluno decidiu qual escola de pensamento ele quer seguir, ele tem ali disciplina no momento de entender e aplicar as boas práticas que são estabelecidas pelaquela doutrina. E falando um pouco sobre o Clean Code agora, né, essa escola de pensamento especificamente, ela traz alguns fatores ali que são como pontos chaves na hora que a gente está falando sobre boas práticas de programação. A primeira delas é a parte do refactoring, que justamente pelo fato da obra ter sido escrita ali pelo Uncle Bob e também contou com a participação de grandes nomes como o Kent Beck e o Martin Fowler, esse tipo de técnica conhecido como refactor, ele é muito citado durante ali a leitura do livro. Inclusive existe uma obra específica sobre refactoring chamada Refactoring, que foi escrita pelo Martin Fowler, onde ele explica ali de fato como realizar essa técnica, como o desenvolvedor faz esse processo de refactoring no código a fim de melhorar aquele código que já existe. Então, quando a gente está falando sobre refactoring, colocando de uma forma simples, seria a ação do desenvolvedor ali de pegar um código que ele escreveu para resolver um determinado problema e lapidar aquele código a fim de melhorar tanto a legibilidade dele quanto também a performance.
Embora o que seja mais importante ali na visão do Uncle Bob é realmente a parte da legibilidade. Então, por mais que o refactoring que você está aplicando ele não aumente a performance daquele código, ele ainda continua sendo extremamente necessário se aquela modificação for aumentar a legibilidade do código. E a importância de ter um código legível ela é ainda mais destacada durante a leitura do livro, quando o Uncle Bob traz ali algumas estatísticas quando estamos falando sobre leitura e escrita de código pelo desenvolvedor. Então, em um código comum onde não são aplicadas ali boas práticas de programação, onde você tem um código que é extremamente complexo de se ler, você tem ali uma média de 10 minutos de leitura de código para cada 1 minuto de escrita. Então, a estimativa é que o desenvolvedor ele vai gastar ali 1 hora aproximadamente de leitura para cada 5 minutos de escrita. Então você vê ali que é gasto um tempo muito grande durante o desenvolvimento de software somente na parte de leitura. E o Clean Code ele realmente quer atacar esse ponto, tornando o código mais visível, mais legível, a fim de que esse tempo de leitura possa ser diminuído e, consequentemente, o desempenho da equipe como um todo, na hora que a gente está falando sobre geração de código, ou seja, escrita de código, onde realmente vai adicionar valor ali para o produto, que seja feita de uma forma mais eficiente. E esse é quase que o ponto base ali do livro quando a gente está falando sobre Clean Code, que é realmente melhorar a visibilidade do código. E durante a obra do Clean Code ele vai apresentando ali várias técnicas que podem ser utilizadas ali pelo desenvolvedor a fim de diminuir a complexidade do código, ou seja, tornar ele mais simples, porque justamente ele bate nessa tecla de que menos é mais, a fim também de controlar o hacker que existe dentro de todo programador. Ou seja, aquela necessidade que o desenvolvedor tem de escrever algo complexo para ele olhar e falar assim, ah, fui eu que escrevi isso. E só ele vai entender aquele trecho de código. Então, realmente, as técnicas que ele apresenta é para justamente quebrar esse pensamento, né, de querer fazer algo super complexo a fim de talvez aumentar 1% do desempenho, mas ele deixar o código extremamente ali ilegível e prejudicar ali os outros desenvolvedores da equipe. Então, as técnicas que são apresentadas ali também são importantes para controlar esse tipo de situação. E como eu disse, também ele apresenta o TDD ali como uma das boas práticas, né, para desenvolvimento de software. Eu ainda vou criar um vídeo especificamente falando sobre TDD, mas é uma técnica onde o código de produção, ou seja, aquele código final do programa, onde tem a lógica de negócio, ele é criado somente após os testes daquele código. É uma coisa assim meio de maluco, mas é basicamente você criar testes antes de você criar o código final. Mas basicamente o desenvolvedor ali ele vai precisar criar testes para uma coisa que ainda não existe. E obviamente esse teste vai falhar. Esse é só o primeiro passo no momento ali de aplicar a técnica de TDD. Mas isso é assunto para outro vídeo. O Uncle Bob também apresenta ali os 5 princípios, né, sobre o acrônimo mnemônico chamado SOLID. Então ele mostra ali 5 princípios de desenvolvimento de software para a construção de boas aplicações, e quando ele fala boas aplicações, são aplicações que vão ter ali uma manutenção mais fácil, uma leitura de código mais fácil também, e consequentemente o desempenho da equipe como um todo para trabalhar no desenvolvimento daquela aplicação vai ser mais alto. A obra também apresenta ali 2 conceitos, né, extremamente importantes quando a gente está falando sobre boas práticas de programação, que é a regra dos escoteiros ou da boa vizinhança e também a teoria das janelas quebradas. Então, quando a gente está falando ali sobre a regra dos escoteiros no mundo da programação, é justamente o fato de que os escoteiros, quando passam por um determinado campo ou algum lugar onde eles ficam, eles deixam sempre aquele lugar onde eles estiveram numa forma melhor do que eles encontraram. E esse conceito ele é trazido ali pelo Uncle Bob e apresentado ali como boa prática de programação,
pelo simples fato de que o desenvolvedor, na hora que ele está trabalhando com o código, e não necessariamente ao ponto do código onde ele vai fazer alguma alteração, mas que ele está lendo aquele código e ele viu que algo ali pode ser melhorado, ele realmente deixa aquele código melhor do que ele encontrou, independente se aquele código está ligado ou não com a tarefa que ele está fazendo. É claro que ele mostra esse conceito, mas também deixa uma separação ali para que o desenvolvedor não confunda, né, a tarefa que ele está fazendo com a melhoria que ele vai realizar. Então, de fato, ele apresenta ali qual é a melhor forma de aplicar esse conceito da regra do escoteiro sem atrapalhar ali a tarefa atual do desenvolvedor, ao mesmo tempo que também consegue melhorar a qualidade do código como um todo. Já quando estamos falando sobre a teoria da janela quebrada, é justamente o fato de que um desenvolvedor, quando ele enxerga que um código foi mal escrito, ele não se dá o trabalho de melhorar aquele código e, consequentemente, ele acaba escrevendo mais código ruim, justamente porque ele não vê necessidade de melhorar aquilo, porque o nível de qualidade daquele trecho do código já está muito baixo. E isso é um problema que ele fala que acontece e que vira uma bola de neve, porque é como se fosse uma casa que possui uma janela quebrada. E aquela janela nunca é consertada pelo seu proprietário. Consequentemente, com o tempo, algumas pessoas, vândalos ou crianças, passam ali e jogam pedras sobre as outras janelas daquele edifício. E como aquelas janelas não estão sendo consertadas, começam a passar aquela ideia de que houve um abandono, ou seja, não há ninguém ali cuidando daquela propriedade. E mais janelas começarão a serem quebradas a partir daquele momento. Então esse conceito é resgatado ali pelo Uncle Bob quando estamos falando de desenvolvimento de software, e ele fala que o fato de ter um código mal escrito e que ninguém arruma aquele código, consequentemente vai trazer mais código mal escrito. Então a regra do escoteiro é justamente uma forma de prevenir que a teoria das janelas quebradas aconteça no desenrolar ali do desenvolvimento de uma aplicação. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente passou aqui de uma forma bem simples, bem rápida, sobre o que é Clean Code, os principais conceitos dele. Se você achou interessante esse vídeo, deixa o like, dá aquela fortalecida aqui para o canal, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de fazer parte aqui do nosso grupo no Telegram. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho aqui para receber notificação dos vídeos novos que a gente lança toda terça e quinta-feira. E lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!